Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. Nós estamos aqui toda segunda-feira trazendo um tema relevante, aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o método. Se você gostou do nosso canal, tem nos acompanhado, aproveite para se inscrever nesse momento, curtir as nossas aulas e compartilhar com seus amigos. Ative também as notificações. Só assim nós conseguiremos chegar mais perto de mais profissionais da área da educação física e da fisioterapia. O tema da aula de hoje é a aula prática de Leather Barrel, um nível mais para intermediário e avançado. Como conteúdo da aula, eu vou passar um aquecimento no próprio Leather Barrel. Nada impede que vocês comecem a aula de vocês no solo, trabalhando os princípios biomecânicos e os exercícios de preparação, para depois chegar ao circuito nos equipamentos. A combinação da aula vai ser alguns exercícios de articulação de coluna em todos os planos de movimento. Depois eu vou fazer exercícios com posicionamentos alternados para não manter sempre o mesmo padrão e de repente fadigar logo de início determinadas musculaturas por ser o mesmo padrão de movimento. E depois, ao final, uma volta calma. Então nós vamos iniciar com uma mobilidade no barril. Eu gosto sempre de usar esse apoio embaixo, que é a extensora do reformer, porque assim eu fico com uma altura um pouco mais adaptada à altura do leather. Então, dependendo da altura do seu aluno, você pode colocar ou a extensora do reformer, ou uma caixinha, ou algum outro acessório, até mesmo um step de aula de ginástica, que vai deixar o seu aluno melhor posicionado para fazer esse movimento. Então, um pé vai estar apoiado no chão, o outro, o dorso do pé no barril. Nós vamos trabalhar com uma mobilização da cadeia anterior, pensando em toda a parte anterior, no quadríceps, reto femoral e seguindo acima, ou através de uma cadeia cruzada ou ou do mesmo lado. Então eu vou inspirar, quando soltar o ar, eu vou fazer a flexão do joelho, mantendo uma ativação dos glúteos para conseguir um melhor alongamento, uma maior amplitude aqui dos flexores do quadril. Depois, para trabalhar uma cadeia cruzada, eu posso fazer a flexão do ombro oposto ao da perna, ou se não, fazer o mesmo lado para trabalhar a mesma cadeia anterior. Então aqui eu estou fazendo a demonstração de 3 movimentos para cada lado, mas é lógico que com um aluno de vocês podem trabalhar um número maior de repetições. Então é importante posicionar bem a pelve. É muito comum nesse exercício os alunos desabarem um pouquinho a pelve, sem o controle do glúteo médio. Então é importante posicionar bem o aluno para realmente ele sentir o alongamento da cadeia anterior ou dessa cadeia cruzada, um pouco mais funcional. Finalizando o alongamento, eu vou virar de frente para o leather e vou fazer uma articulação de coluna. Então, inspira parado, quando soltar o ar, começa pela cabeça e vai flexionando a coluna à frente e deslizando a mão no barril. Inspira parado e solta o ar, retornando à posição inicial. Então, é importante reforçar a importância da ativação dos glúteos, para fazer essa articulação como se fosse um gato na cadeira, mais para preparar mesmo o corpo para o que vai vir pela frente. Nesse exercício agora eu sentei, apoiei os pés no degrau, no segundo degrau aqui. As pernas, o quadril tem que estar a 90 graus e eu tenho que estar sentada em cima dos isquios, um pouco à frente do topo do arco. Porque como nós vamos articular a coluna, se eu sentar no topo do arco, eu posso perder o equilíbrio na hora de articular.
Então, é importante posicionar o seu aluno um pouco à frente do topo do arco. Então, nós vamos primeiro mobilizar as escápulas. Então, inspira, fazendo uma abdução das escápulas, e expira, aduzindo. E uma flexão de ombros. Então, notem que nesse começo a gente está só preparando o corpo para o que vai vir pela frente. Vamos, nesse momento, fazer retroversão e antiversão da pelve para trabalhar esse posicionamento da cintura pélvica e da coluna lombar. Em seguida, vamos fazer uma torção de coluna, mas com o objetivo ainda de mobilizar e de preparar o corpo. Então, inspira, solta o ar e torce. Inspira, solta o ar para torcer. Inspira e solta o ar para torcer. Coloque novamente os braços à frente e agora nós vamos fazer um meio rolamento para trás. Então, é o mesmo posicionamento do início, só que agora nós vamos fazer a retroversão e articular a coluna até o C e depois retornar à posição inicial. Então, inspira, solta o ar, articula a coluna começando pela contração dos glúteos, do abdômen até o C e retorna à posição inicial. Inspira, solta o ar e enrola. Inspira, fica, solta o ar e volta à posição inicial. Então, notem que eu posso fazer uma respiração mais dinâmica. Inspira, prepara, solta o ar fazendo o movimento. Inspira, retorna, solta o ar fazendo o movimento. Ou eu posso usar a respiração dobrada. Então, inspira, mantém a posição, solta o ar fazendo o rolamento. Inspira, mantendo a posição e solta o ar e volta à posição inicial. Então, eu tenho essa possibilidade de usar esses dois padrões respiratórios em todos os exercícios. Para continuar a aula, agora nós vamos fazer mais uma mobilização. Por que eu estou trocando de posição toda hora? Porque os exercícios que são sentados no ladder, normalmente são exercícios que vão ativar a mesma musculatura. Então, são exercícios de mobilização de coluna e o aluno vai fadigar. Então, é interessante a gente ir alternando a intensidade na aula para que ele consiga realmente fazer os exercícios mais intensos que vão vir aí pela frente. Então, aqui nós vamos fazer um alongamento do piriforme. Eu vou estar com o pé apoiado no chão, o outro em cima do ladder. Lembrem do apoio aqui embaixo, né? Vai ser de acordo com a necessidade do seu aluno. Alguns alunos nem conseguem colocar a perna em rotação externa no barril, então vai depender da mobilidade do aluno, da mobilidade de quadril, se ele vai conseguir posicionar, né, para fazer o alongamento do piriforme ou não. Lembre-se que uma coisa que a Liberty sempre enfatiza na sua formação, né, na nossa formação, é que se o aluno não tiver um bom posicionamento inicial, então ele não pode realizar o movimento. Então o aluno tem que estar bem posicionado para que ele consiga realizar o exercício que vem pela frente. Então aqui eu vou estar com o joelho fletido, rotação externa e flexão de quadril, e para os alunos que têm uma maior mobilidade, eu posso fazer uma dorsiflexão no tornozelo. Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou articular a coluna sobre a perna. Inspira, fica, solta o ar e retorna à posição inicial. Inspira, solta o ar, vai lá na frente. Então, tem que sentir alongando o piriforme mesmo, o glúteo. Alguns alunos sentem também isquiosurais e adutores. Vai depender, então, da mobilidade, da flexibilidade de cada aluno. Então, aqui dá para ver direitinho o posicionamento com a outra perna. Lembrem-se sempre de começar a articulação pelo aceno. Então, começa pela cabeça, enrola para descer, chega na posição máxima e retorna à posição inicial. Inspira, aceno, flexiona a frente e retorna à posição inicial. Então, já demos uma descansada naquele padrão que nós estávamos no início, né, de sentado em cima do barril.
E agora nós vamos nada mais, nada menos que para o cavalgando. Então, a posição inicial do cavalgando, eu vou ficar com as pernas flexionadas, realmente como se estivesse montada em um cavalo, com os pés no estribo. E quando eu subir para o cavalgando, eu vou fazer uma retroversão da pelve, né, com uma flexão na parte de baixo da coluna. Então eu vou fazer a retro, vai pegar até a lombar e em cima eu vou manter. Então é o que a gente chama de J, de posição do J da coluna. Nós temos uma aula que fala só de posicionamento de coluna aqui no nosso canal. Pode acessar para saber um pouco mais sobre isso. Então eu vou inspirar na posição inicial. Quando expirar, eu vou estender os joelhos, apertar o barril e estender, flexionar os braços à frente. Inspira, retorna, solta o ar, aperta o barril e sobe. Eu brinco com os meus alunos que sempre tem que aparecer uma luzinha aqui no fim do túnel. Então, quando você agarra o barril com os adutores, o quadril sai um pouquinho, né? Perde um pouquinho o contato com o barril. Então, é a luz no fim do túnel aqui que tem que aparecer aqui embaixo para realmente estar fazendo o cavalgando. Notem aqui pelo espelho que dá para ver direitinho a posição da coluna no J. Então aqui embaixo eu estou numa flexão e aqui em cima eu estou mantendo a torácica e a cervical sem mobilizar. Retorna à posição inicial e vamos para o próximo exercício. Vamos posicionar agora para fazer uma mobilização da coluna lateral. Então eu tenho que estar com os pés antero-posterior, apoiados aqui na parte baixa do barril. Dependendo da marca do equipamento, a gente tem que colocar os pés no chão ou até mesmo colocar um colchonete para proteger aqui os pés, porque às vezes fica meio desconfortável. Sempre eu vou estar com a perna de baixo à frente, tá? Por que isso? Porque se eu colocar a perna de cima aqui à frente, eu vou limitar a amplitude de movimento de um processo transverso em relação ao outro. Então eu tenho que estar com as pernas antero-posterior, porém a perna de baixo sempre vai estar à frente. No primeiro momento nós vamos fazer só uma respiração na posição de inclinação lateral. Então aqui eu estou fazendo uma excêntrica aqui de toda a cadeia lateral. Fiz 3 respirações e aí agora eu vou fazer a inclinação lateral. Inspira, solta o ar fazendo a inclinação lateral e trabalhando os oblíquos ipsilateral, interno, externo, quadrado lombar. Do outro lado vai dar para ver bem essa questão do posicionamento antero-posterior. As 3 respirações mantendo a posição, só para dar uma conscientizada aqui da cadeia lateral, mãos na testa e a inclinação lateral. Então, inspira. É bem importante controlar o retorno, né? Então, eu fiz a inclinação lateral. Quando eu retornar da inclinação, eu não posso apoiar a cintura no leather, né? Eu tenho que inclinar e retornar a coluna neutra. Solta o ar fazendo a inclinação lateral. Vamos preparar o próximo exercício, que vai ser uma mobilização agora completa da coluna. Braços à frente, eu vou enrolar, apoiar a coluna, fazer a extensão completa, volta os braços, coluna cervical e torácica e retorna à posição inicial. Então, inspira, solta o ar, enrola. Aqui eu dei uma outra opção de braços, que é a opção do clássico, tá? Retorna à posição inicial e volta desenrolando. Inspira, enrola, apoia a coluna, estende completamente a coluna, volta os braços, cabeça, coluna cervical torácica na direção dos joelhos e retorna à posição inicial.
Então, esse exercício ele tem uma coreografia, né? No início a gente fez só uma mobilização em anti-retro, depois o rolamento, meio rolamento para trás, e agora aqui nós fizemos um round back completo no leather. Alternando a posição, como eu falei, para não ficar recrutando sempre a mesma musculatura, nós vamos fazer aqui um Vzinho com os pés. Então eu estou com os dedos apoiados no primeiro degrau e os calcanhares no segundo, então fazendo um Vzinho mesmo. Então os quadris vão ficar em rotação externa, vou ficar como se fosse uma borboletinha aqui. Coluna neutra, então aqui para ficar na posição inicial eu já estou usando aqui os meus extensores da coluna e os glúteos. Então inspira, prepara, solta o ar, eu vou fazer como se fosse uma preparação para flexão, só que agora eu estou a favor da gravidade. Eu tenho a opção dessa amplitude e também de uma amplitude menor com o tronco um pouco mais apoiado no barril. Posso manter a posição e fazer a torção da coluna. Quando eu faço a torção, eu tenho a opção tanto de manter as pernas aqui como eu fiquei, quanto de apoiar os calcanhares aqui no degrau. Por que eu não apoiei o calcanhar no degrau para fazer o exercício um pouco mais avançado? Porque para quem já trabalha com Pilates sabe que o leather ele tem que ser regulado para cada aluno, né? Então vai depender da altura do aluno, do comprimento de perna e tronco do aluno e vai depender também do exercício. Então eu procurei mexer o mínimo possível no barril para otimizar o tempo da aula. Então a torção, lembrando que tem a opção de colocar o pé no degrau. Agora nós vamos fazer o próximo exercício alternando o padrão de movimento. Só arrumando aqui, vamos colocar o pé na frente e agora exigindo um pouquinho mais do alongamento de isquios surais, nós vamos fazer a flexão à frente da coluna com a perna estendida. Esse exercício ele vai ter um objetivo, né? Preparar para o próximo. Então inspira, vamos trocar de perna, preparou, inspira, solta o ar e enrola para frente, retorna à posição inicial. Então notem que nós mobilizamos bem a cadeia posterior para preparar para o próximo exercício, que nada mais é do que a árvore. A árvore exige do aluno uma boa mobilidade e uma boa flexibilidade da cadeia posterior. Então eu vou para a posição inicial, expira estendendo os joelhos 3 vezes, sobe na árvore, né? Eu brinco que quando as mãos aproximam do tornozelo é como se escalasse a árvore. Aí vai fazer um meio rolamento para trás, igual nós fizemos anteriormente no início da aula, e eu vou descendo as mãos na perna até realizar a extensão completa da coluna, ou se quiser fazer só a metade sem fazer a extensão completa também pode. Inspira, escala, solta o ar e vem voltando, articulando a coluna até a extensão completa, volta escalando a perna e retorna à posição inicial. Do outro lado, inspira, solta o ar 3 vezes, escala a perna com as mãos, inspirando, solta o ar, articula, vai para a extensão completa, inspira parado, solta o ar, retorna e retorna à posição inicial. Então, ó, inspira, escala a árvore, expira, articula, inspira, estende e solta o ar escalando a perna e voltando à posição inicial. Então, é um exercício já de intermediário para avançado pela amplitude de movimento que ele exige, também por ser coreografado. Então, todo exercício que é coreografado, ele exige um pouco mais da coordenação, né, e de tempo de prática também no método Pilates.
Agora nós vamos fazer o inclinando. Esse exercício é um exercício de um nível intermediário para avançado aqui no barril. Eu tenho que fazer a posição inicial mais perto do lado oposto ao que eu vou fazer a torção, para que eu tenha espaço aqui no barril para girar o tronco em decúbito lateral. Lembrem-se que a posição é quadril a 90 graus, né? E eu estou aqui com a coluna neutra à frente do topo do arco. Agora, pode ser que o aluno precise usar o degrau como apoio aqui em dorsiflexão. Vocês vão perceber que eu vou utilizar esse recurso durante o exercício. Então, eu vou inspirar fazendo a torção. Quando soltar o ar, eu vou totalmente para decúbito lateral, volto na torção e retorno. Eu ia fazer o outro lado, mas eu estava sem posicionamento adequado, aí eu fiz para o mesmo. Retorna e volta à posição inicial. Eu sempre falo com os meus alunos de curso mesmo, que esse exercício ele é dividido em 4 momentos, né? Então é importante a gente enfatizar, 1, 2, volta para a torção no 3 e retorna à posição inicial no 4. Por quê? O que eu vejo frequentemente nas aulas é os alunos emendando uma coisa na outra. Então, o exercício não fica tão eficiente nem tão seguro, né? Então, o aluno já exige do aluno um domínio aqui da inclinação lateral, né, da torção, né, e que ele tenha uma vivência no barril para ele não ficar inseguro na hora de fazer de virar para decúbito lateral. É um exercício que sempre os alunos de curso ficam com medo de fazer, né? Porque dá uma insegurança mesmo nas primeiras vezes que a gente vai executar um movimento. Inclinação lateral agora com o bastão. Então agora eu vou aumentar bem a amplitude de movimento. Eu estou com o pé de baixo apoiado no degrau e a perna de cima vai laçar o meu pé. É uma posição bem comum no Pilates avançado, né? Essa posição de agarrar o pé. E eu vou segurar o bastão lá em cima. Então agora a amplitude de movimento é maior, né? Eu tenho uma alavanca maior de movimento. Vai exigir bem mais força na hora de executar a inclinação lateral. Trocando de lado, então a perna de baixo fica no degrau, a de cima laça, e eu vou fazer a inclinação lateral e retornar à posição inicial. Sempre tem que ter um cuidado na hora de descer do barril e posicionar para um exercício para o outro. Aqui eu puxei um pouquinho o barril para trás para ter um pouquinho mais de espaço à frente, que agora eu vou fazer o mergulho do cisne completo. É um dos exercícios que eu acho mais bonitos, né, do Pilates avançado. Então eu vou inspirar, soltar o ar, inspirar e retornar à posição inicial. Então a posição inicial eu tô lá naquele mesmo Vzinho que a gente já fez anteriormente, tô em flexão em cima do barril com os braços soltos à frente. Eu vou inspirar estendendo o corpo lá para uma diagonal, expirar fazendo a extensão e a flexão dos joelhos, inspira, retorna para aquela posição retinha e solta o ar retornando à posição inicial. Dependendo do barril, a gente consegue escorregar para cima e para baixo, que é o ideal. Aqui eu não consegui muito, porque a minha roupa estava segurando no barril. Então, ó, estende tudo, extensão, volta retinho e retorna à posição inicial. Estende, volta e retorna à posição inicial. Então, já é um exercício também que exige um pouco mais de coordenação.
domínio do equipamento, porque as pessoas ficam inseguras por descer e subir. Quando eu faço a extensão aqui atrás, eu tenho que estar com uma contração de glúteo bem forte para não permitir, que escorregue do barril. Então, o aluno já tem que estar bem seguro para fazer esse movimento. E o último exercício da aula, eu coloquei, porque o que eu vejo mais as pessoas falando, o barril é só para alongar e articular a coluna. Então, vocês já perceberam nessa aula que ele é bom para alongar e articular a coluna, mas ele também exige bastante força e amplitude de movimento. Esse exercício, então, esse posicionamento os braços vão estar os ombros estendidos com as mãos aqui no degrau. O bumbum ele tem que estar à frente do topo do arco. Então, aonde está o apoio do sacro pode estar um pouquinho mais para frente até do que eu estou. Então, o que me limitou aqui, o barril está no último, está o mais perto possível dos degraus, e a extensão de ombro aqui estava no máximo. Se eu conseguisse um pouquinho para frente, ia ficar melhor ainda o posicionamento. Nessa posição, eu vou fazer o elevar e abaixar, círculos e a tesoura. Então, é uma posição onde o abdômen está o tempo inteiro, abdômen, flexores de quadril, estão sustentando tanto o posicionamento quanto o elevar e abaixar aqui das pernas. Então, inspira, solta o ar e desce, estendendo os quadris. Depois eu vou fazer círculos. Essa posição tem que ser mantida durante o movimento. Eu posso inverter o círculo e fazer a tesoura com pulsos, mantendo bem firme aqui o posicionamento de tronco. Então, é um grande desafio, esse exercício no barril. E para finalizar a aula, a gente pode fazer uma volta calma, até mesmo com os mesmos exercícios que nós utilizamos no início da aula. Eu coloquei aqui um exemplo da articulação de coluna que nós fizemos no início. Então, enrola sobre o barril e retorna. Uma outra posição que é bem gostosa de fazer assim para a volta calma é realmente pendurar no barril, deixar as pernas soltas e os braços soltos. Por que eu não fiz essa posição? Porque o barril estava muito perto aqui agora, eu já tinha ajustado o barril. Então, o quanto mais a gente conseguir aproveitar, esse posicionamento do leather, é melhor, porque otimiza o tempo da aula. Se para cada exercício que a gente selecionar eu tiver que abrir o barril, fechar o barril, abrir, fica complicado, porque a gente acaba perdendo muito tempo da aula ajustando o equipamento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar aqui o nosso contato no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, espero vocês na próxima segunda-feira e fiquem atentos que vai ter uma data aí para o nosso curso de formação. Então, nos siga lá no Instagram para ficar por dentro de tudo. Boa semana a todos!